Olá, meus amigos, eu gostaria de iniciar este vídeo agradecendo aqueles que têm contribuído em divulgar este canal. Temos crescido bastante o número de inscritos nos últimos dias, realmente ultrapassou bastante aquilo que eu imaginava quando iniciei esse projeto. Fico muito feliz com essa quantidade de pessoas que está aqui acompanhando esse trabalho, com o número de visualizações que estamos tendo, e sei que isso é graças a muitos dos inscritos que veem o que oferecemos aqui, acham interessante, mostram a outras pessoas. Enfim, gostaria também de, além desse agradecimento, dar boas-vindas a todos aqueles que estão chegando agora. De minha parte, estou tentando sempre melhorar a qualidade desses vídeos, estou ainda num processo de aprendizagem, eu fico muito feliz com a compreensão de todos vocês com relação a isso. Nós fizemos até agora 32 vídeos, pouco mais de 30 vídeos, né? E tudo isso requer um processo de aprendizagem, de modo que eu acredito que ainda vou precisar de um certo tempo para que eu consiga chegar numa situação em que esses vídeos tenham talvez uma qualidade compatível com outros vídeos que encontramos com facilidade no YouTube. E eu creio que o que diferencia aqui o nosso trabalho é justamente isso que estamos fazendo, né? Desde o princípio, a proposta foi estudarmos em conjunto e, em especial, apresentar os problemas que encontramos durante esse estudo, de modo que aqui é um canal muito mais em que nós apresentamos nossa ignorância, né, do que conhecimento, né? Comumente a gente procura um vídeo no YouTube para absorver alguma informação, enfim, para buscar conhecimento, e aqui acaba indo um pouco na contramão disso, né? Aqui nós estamos realmente apresentando o nosso processo de estudo, estamos apresentando as obras em especial naquilo que nos apresentou dificuldade, motivo pelo qual estamos aqui no quarto vídeo sobre a obra de Tassiano o Sírio, em especial a obra Discurso contra os Gregos. Seria muito mais simples fazer um vídeo geral falando sobre a obra, e o fizemos, foi o primeiro vídeo dessa série de 4 vídeos. No entanto, como a nossa proposta aqui é muito mais dissecar realmente essas obras, acabou que mesmo um trabalho como esse, de poucas páginas, nos tomou muito mais tempo do que tomaria se, evidentemente, fizéssemos apenas uma rápida abordagem sobre o livro, tá bom? E, bom, a ideia aqui é, de certa forma, isso, né? Darmos um pouco, por assim dizer, a chave de leitura desses livros. Então, todas as dificuldades que eu vou encontrando, eu vou tentando expressá-las aqui da melhor forma possível, enfim, na espera de que também outras pessoas que, ao ler este material, ao encontrar dificuldades, né, me enviem e que possamos discutir essas outras dificuldades aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 12, intitulado Duas Espécies de Espíritos, e nós estamos aqui ainda dentro da demonologia de Tassiano, que vai do capítulo 9 ao 12º capítulo, tá bom? Aqui na página 77, vou ler então as duas primeiras frases do capítulo. Conhecemos duas espécies de espíritos, um que se chama alma e o outro que é superior à alma, por ser imagem e semelhança de Deus. Um e outro existiam nos primeiros homens, para que de um lado fossem materiais e de outro superiores à matéria. Bom, inicialmente nós temos que explicar este termo, primeiros homens, dentro do contexto bíblico. Primeiros homens significa Adão e Eva, tá bom? Então o que ele está dizendo aqui, Adão e Eva possuíam esses dois tipos de espírito e, a partir do momento que deixam o paraíso, eles perdem esse segundo espírito, que de certa forma seria como algo mais próximo de Deus do que esta alma que ele cita aqui, como este primeiro espírito, a alma, né? E que nós homens não teríamos mais isto, né? Bom, é claro que a ideia aqui é bem confusa e talvez para tentar esclarecer
a primeira coisa que poderíamos fazer seríamos visitar o Catecismo da Igreja Católica e tentar dar uma olhadinha no termo alma, no índice remissivo. Se vocês procurarem no índice remissivo do Catecismo de vocês, eu creio que vocês vão chegar na mesma passagem, que infelizmente eu não consigo fazer uma relação de página, porque, como eu já expliquei, eu utilizo esta versão, tá bom? Bom, então aqui, quando eu pesquiso por alma, eu encontro justamente o seguinte: frequentemente o termo alma significa nas Santas Escrituras a vida humana ou toda a pessoa humana, mas ela designa também aquilo que há de mais íntimo no homem e de maior valor. Eis porque ela é mais particularmente imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. Então, o Catecismo nos indica que há dentro das Escrituras essa interpretação mais próxima da vida comum, mais próximo aqui do, digamos assim, de vida, né? Então, se nós tomarmos, por exemplo, aqui Mateus 16, 25 e 26, nós temos o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Bom, aqui a minha versão, né, como eu já havia apresentado para vocês, aqui a versão da Ave Maria. Ela traz aqui, então, uma nota de rodapé referente a esse trecho e diz o seguinte: prejudicar sua vida, literalmente, deteriorar sua alma. A palavra alma do grego significa igualmente vida. Então, temos aí esta palavra que traz estas duas interpretações e muito provavelmente seja uma mistura das duas. E eu creio que seja isso que o Tassiano está utilizando aqui nesse primeiro momento. Então, mesmo assim, o trecho para mim não ficou muito claro e acabei recorrendo a um amigo ou outro para tentar discutir a respeito. E de modo que a gente acabou chegando à conclusão que realmente o sentido que ele apresenta é esse sentido de vida terrena material, e que ele apresenta o homem com essas duas naturezas, né? Ele vai apresentar o homem com essa natureza terrena, né? E essa natureza espiritual. De modo que essa natureza espiritual no homem hoje ela seria falha, ela seria digamos assim, tem um elemento faltante, e justamente esse elemento faltante foi aquilo que nós perdemos com a saída do paraíso por Adão e Eva, né? Então, observem que o trecho que vai abrir o capítulo 13, ele justamente nos auxilia a compreender que esta visão de alma que ele nos apresenta aqui nesse primeiro momento, na abertura do capítulo 12, é justamente essa que apresentamos para vocês. A frase encontra-se na página 79 e diz o seguinte: gregos, a nossa alma não é imortal por si mesma, mas mortal. Ela, porém, é também capaz de não morrer. Com efeito, ela morre e se dissolve com o corpo se não conhece a verdade. Ressuscita, porém, novamente com o corpo na consumação do tempo, para receber como castigo a morte na imortalidade. Bom, então, este termo alma, como se encontra aqui não só no 12º capítulo, mas desde o 12º até o 15º capítulo, ela é melhor compreendida quando, além do que eu já disse aqui, evidentemente, ela é interpretada dentro daquela visão grega de que essa alma seria justamente aquilo que anima o imaterial. Então os gregos compreendiam que aquilo que estava vivo tinha na sua composição os mesmos constituintes de qualquer outra coisa na natureza, como uma pedra, por exemplo, mas que havia algo que diferenciava, que dava vida, e eles compreendiam isso como essa alma, tá bom? Então, é justamente a partir daí, a partir de compreender que não há o ser vivo sem a alma, ou seja, que o homem não poderia estar sem a alma, é que Tassiano apresenta aqui o homem com dois espíritos, né? Esse espírito que necessariamente tem que estar nele, tá? Para justamente lhe dar a vida. Então, se ele está vivo,
é porque dentro dele há esse espírito que o anima, e além desse ele apresenta então esse segundo espírito, que seria algo mais à semelhança de Deus, e que foi perdido, tá, por Adão e Eva, e que justamente cabe ao homem buscar então essa proximidade, como ele vai tentar demonstrar no decorrer do texto. Mas creio eu, né, a partir da discussão com um colega cuja opinião eu respeito bastante, que me ajudou muito na interpretação deste texto, que claramente é o texto mais difícil do livro. Refiro-me evidentemente ao capítulo 12, 13, 14 e 15, né, e todos eles fazem aqui um apanhado geral sobre a alma, e todos eles vão utilizar o termo, de modo que esta me parece ser a interpretação que vai nos ajudar a compreender melhor esse texto, tá? Que vai nos dar aqui, digamos assim, uma chave de leitura para esse texto. Realmente, se não for interpretado dessa forma, se não for interpretado nesse sentido grego, a gente acaba perdendo-se um pouco aqui no que ele está falando, e em especial é preciso compreender que pelo que eu li aqui no Catecismo, não é a visão que nós temos hoje de alma, né? É claro que eu li apenas uma parte aqui no vídeo, mas eu aconselho a lerem o resto do material que se encontra no Catecismo sobre alma, e que, enfim, ele vai se distanciar um pouco daquela interpretação que os gregos possuíam dela, tá bom? Bom, o 16º capítulo, ele continua apresentando a demonologia do Tassiano. De um modo geral, ele acaba concluindo que os deuses gregos são, na verdade, demônios. O que é curioso é que não se trata aqui de desacreditar por completo a mitologia grega, né? Mas ele reconhece a mitologia como algo real, né? Assim como seus efeitos sobre os homens, e a saída que ele encontra para isso é justamente associar todos esses deuses romanos a demônios, né? Então, assim, tanto os capítulos, o 15º e o 16º capítulo, são muito interessantes para quem estuda demonologia. Para eles eu recomendo realmente a leitura. Mas, como eu disse, a ideia aqui foi justamente darmos as chaves do texto, de modo que, tirando esse problema aqui da alma, o que se segue no capítulo é de fácil compreensão, e eu creio que não trará dificuldade para ninguém aqui, tá bom? Bom, então, para finalizar essa nossa análise da carta aos Discurso contra os Gregos, do Tassiano, eu fiz aqui algumas anotações de algo que eu ainda gostaria de apontar e que eu creio que possa ajudá-los nessa leitura, tá bom? Bom, do capítulo 17 ao 28, ele expõe contínuos ataques a diversas opiniões sobre os gregos, tá bom? E ele continua acusando de demoníaca a cultura grega, o uso de remédios, a medicina, os espetáculos, o comportamento imoral dos pagãos e seus regimes políticos, e ele faz isso de uma forma um pouco tediosa. O texto fica rapidamente tedioso. Ele continua utilizando aquela metodologia de ficar citando diversos exemplos e tentar conectá-los num texto só, de modo que isso vai deixando realmente o texto bem cansativo. Ele vai justamente a partir daí tentando montar o seu argumento, mas realmente para nós que precisamos, se você tentar fazer como eu apresentei no início na primeira parte da crítica, ou seja, a cada referência que ele fizer eu ir pesquisar a quem ele está se referindo, então realmente torna a leitura muito cansativa, muito enfadonha, tá bom? No capítulo 21, por exemplo, para mostrar a plausibilidade da encarnação de Deus na pessoa de Cristo, Tassiano vai citar, por exemplo, a encarnação de diversos deuses gregos em diversos momentos. Então, observe que
ele não utiliza a mitologia, ele não tem sobre a mitologia essa visão que nós temos hoje, né? Ele não descredibiliza a mitologia como uma crença errônea, mas ele justamente interpreta todo aquele fenômeno em volta da mitologia como algo proveniente de demônios, né? Já no capítulo 23, contudo, ele já vai fazer uma crítica que é interessante. Ele vai criticar toda a crueldade envolvida naquelas lutas de gladiadores, ele vai mostrar o quão pouco civilizado é aquilo, e a crítica nesse ponto ficou muito bem escrita. Bom, no capítulo 25 ele volta a fazer o mesmo tipo de ataque aos filósofos, realmente o texto fica enfadonho, e a partir desse capítulo, seguindo os 26 e 27, a gente tem a impressão de que ele está, de certa forma, se defendendo. Não esqueçamos que aqui está se tratando de um discurso. Então, a impressão que nós temos é isso, que ele em algum momento foi atacado por alguém e que agora, nesse momento, ele está utilizando esse espaço de voz para justamente fazer esse contra-ataque, o que explica toda essa estrutura do texto, como lá está, né? Isso também vai explicar a velocidade com que o texto é escrito, ou seja, vai explicar porque ele vai simplesmente juntar diversas partes, diversas informações distintas para tentar formar um todo, simplesmente num ataque, ou seja, na verdade, num contra-ataque. E é justamente essa impressão que nós temos a partir desses capítulos que nos leva a esclarecer mais essa estrutura do texto. Não esqueçamos que isso aqui é algo que pode ser lido como um discurso. Realmente ele poderia, em algum momento, estar diante de um grupo de pessoas e ler esse texto aqui, que ele funciona, ele claramente funciona nesse sentido de discurso, né? Bom, a seguir ele vai concluir o livro discutindo sobre o argumento cronológico. Já falamos sobre isso aqui anteriormente, mostrando que todo o apanhado da cultura cristã, somando evidentemente os textos do Novo Testamento com o do Velho Testamento, forma uma verdade mais antiga do que a verdade dos gregos. Ele vai então utilizar isso aí para demonstrar que a verdade cristã é superior à grega pelo fato de ter existido antes, né? Então, a obra não chega a ser nem um tratado de teologia, nem um tratado de filosofia. É claro que há elementos teológicos dentro dele, em especial esses capítulos que nós tentamos discutir com mais detalhe aqui, mas de filosofia não há nada, tá? O que ele tem a estrutura mesmo é de um discurso, tá? É claro que foi um discurso que dentro dele há elementos teológicos e que se pode tentar buscar alguma informação dentro desses elementos que estão inseridos no texto, e o que explica a dificuldade de encontrarmos a resposta para esses elementos, justamente pelo fato de que eles estão lançados ali apenas dentro de um discurso e que não houve ali a preocupação de explicá-los, né? Então, por exemplo, com relação aos problemas teológicos, eu vou citar aqui o seguinte livro, História da Filosofia Cristã, vou deixar evidentemente aí nos comentários, como sempre faço, e gostaria de ler o seguinte trecho para vocês, que eu separei. Tá? Os primeiros séculos da teologia cristã abundam em controvérsias trinitárias e cristológicas. Embora sem relação direta à filosofia, estas polêmicas influenciaram-na sob dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, convencer os pensadores cristãos da insuficiência da filosofia para penetrar nos mistérios de Deus, fundamentando assim a reverência à divindade, incompatível com qualquer forma de racionalismo. Em segundo lugar, contribuíram notavelmente para esclarecer os conceitos de pessoa, de natureza e de hipóstase, ou seja, cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? Então, o que nós percebemos aqui é que não há esse enfrentamento à filosofia, como eu até já havia explicado anteriormente, pelo fato de simplesmente a filosofia não ser mais uma resposta suficiente, ou seja, eles não acreditavam que a filosofia, que a razão ia dar uma resposta suficiente para explicar a complexidade da existência humana perante Deus, de modo que o cristianismo, por já dar esta resposta superior definitiva, era suficiente para eles, tá bom? Então, motivo pelo qual não encontramos aqui dentro do discurso qualquer debate filosófico realmente profundo. É claro que isso não vai ficar assim para sempre, tá bom? Justamente quando nós chegamos
quando nós chegamos a Justiniano, a gente já começa a ver um movimento diferente, um movimento realmente mais filosófico, tá bom? Historicamente, os apologistas têm sua origem nas calúnias e inverdades que então circulavam entre os pagãos a respeito da doutrina cristã e nas investidas de certos filósofos. Então, isso reforça então esse ponto de vista de que isso aqui é muito mais uma defesa, nesse sentido, de modo que Tassiano está realmente escrevendo um discurso para contra-atacar algum ataque sofrido, e o texto, a partir da metade para o fim, deixa bem claro que se trata realmente de algo desse tipo. Então, como eu disse, essa carência filosófica que nós encontramos aqui, ela não será, ela não permanecerá assim para sempre. Nós vamos encontrar em Justino, que é o volume 3 da Patrística, que é o próximo livro que nós vamos analisar. Tá bom? É claro, ainda faltam aqui 3 trabalhos para serem analisados neste volume, tá? Mas é justamente quando entramos em Justino que ele vai reforçar essa discussão filosófica, né, perante justamente o que quer que ele tenha que enfrentar para demonstrar a superioridade do cristianismo. E eu gostaria de finalizar então este livro com a leitura de uma das passagens que, na minha opinião, é a mais bonita do livro. Exponho-vos tudo isso não porque soube de outros, mas porque percorri muitas terras, professei como mestre vossas próprias doutrinas, pude examinar muitas artes e ideias e, por fim, vivendo em Roma, pude contemplar detidamente a variedade de estátuas que para lá vós exportastes. De fato, não me preocupo, como o vulgo costuma fazer, em confirmar minhas doutrinas com opiniões alheias, mas só quero escrever aquilo que eu pessoalmente compreendi. Justamente por isso, dando adeus à altivez dos romanos, ao frio palavrório dos atenienses e aos contraditórios sistemas de vossa filosofia, aderi finalmente à nossa filosofia bárbara. Uma boa semana para todos, que Deus os abençoe e até semana que vem.